Olá, amigos, tudo bem? A ideia de hoje é falarmos um pouco sobre as cruzadas. Porque não é de hoje que os homens brigam por religião. As cruzadas foram expedições, viagens que aconteceram entre os séculos 11 e 13 e tinham um objetivo principal: reconquistar Jerusalém, que muitos gostam de chamar de Terra Santa. Jerusalém é uma cidade esplendorosa. O que havia acontecido lá para motivar todo aquele movimento que teve início com a orientação do Papa? Urbano II, Papa da época, entendia que a cidade referência do cristianismo não poderia ficar sob domínio de um povo não cristão. Então é um processo dividido em duas partes. Primeiro, no século XI, na metade do século XI, a igreja cristã sofre sua primeira divisão, que a gente chama de Cisma do Oriente, em que haverá uma divisão entre cristãos católicos, que seguiam Papa, Roma, e cristãos ortodoxos, que iam seguir o patriarca de Constantinopla. Então havia ali uma separação. Jerusalém ficava muito mais perto, né? Fica muito mais perto de Constantinopla, hoje Istambul, do que de Roma. Mas o assunto ainda estava entre cristãos. Mas a região foi ocupada por muçulmanos. E essa situação incomodou muito ao Papa e ele resolveu aproveitar da cultura europeia da época, em que os nobres entendiam que sua função social era lutar. O Papa ele vai motivar, incentivar as expedições de reconquista. Naturalmente sem nenhum sucesso religioso. Por que não teve sucesso religioso? Por acaso alguém bater às nossas portas nos convence a mudar de religião? Não. Na melhor das hipóteses, a gente abre a porta para a educação. Ouve, agradece, se despede, fecha a porta e esquece tudo o que se passou ali. Essa é a melhor das hipóteses. As pessoas podem mudar de religião, isso naturalmente acontece. Mas é um processo que acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas a força de expansão do islamismo é muito curiosa, que é a religião que desde quando surgiu no século VII é a que mais cresce no mundo. Então, Jerusalém estava dentro desse processo de expansão. Estava ali no Oriente Próximo, região de expansão do islamismo. Então foram realizadas diversas cruzadas, como todo processo de guerra, marcado pelos mais variados tipos de violência e dificuldades. Porque muitas vezes os exércitos invadem, pilham, destroem, fora mesmo das batalhas.
Então houve um desgaste muito grande da nobreza europeia, que se envolveu em diversas cruzadas, acreditando ali, com aquele processo, estar defendendo a bandeira do Cristo, e em aspecto religioso ficou tudo perdido. Os europeus não conseguiram recuperar o domínio sobre Jerusalém, que até hoje é uma região muito instável, com períodos mais calmos, alternando com períodos um pouco tensos. Mas apesar de não ter sido atingido o objetivo religioso, as cruzadas foram fundamentais para a expansão de rotas de comércio, que vão fazer uma ligação de Oriente e Ocidente. E com isso vão contribuir para expandir os negócios do mundo. Então vejam, o objetivo original não foi atingido, mas não podemos dizer que as cruzadas não foram um sucesso, porque foram. E as questões religiosas fazem com que a gente pense que há pelo menos 1000 anos há disputas na região onde viveu um líder, que foi Jesus, que falou de paz. Porque independente do aspecto religioso de qualquer povo, Jesus é um personagem da história. A sua vida pode ter inspirado a existência originalmente de uma e depois de muitas religiões cristãs. Mas ele é um personagem da história, de um homem que foi bom e justo e que deixou seus ensinamentos. E aonde se falou de bondade e justiça, briga-se até hoje. Sinal que ainda temos muito que aprender. As grandes cruzadas acabaram, mas pequenas cruzadas de imposição religiosa, de achar que o seu ritual, a sua característica, a sua crença e a sua fé é mais importante do que a do outro, infelizmente, ainda existem no mundo. Precisamos crescer e aprender um pouco mais enquanto seres humanos. Caminhando a gente aprende, né? Um beijo para vocês.